Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 40, que vem sob o título Quem Semeia, Colherá. Mas antes de nós iniciarmos, quero fazer como sempre o convite a vocês para que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo, especialmente porque quando nós curtimos, além de auxiliar o canal Universo da Mulher e me estimular ao meu trabalho que prossiga, sempre feito aqui com vocês e para vocês, com muita amorosidade, nós também estamos, meus amados, compartilhando esse material com outras pessoas, porque o YouTube vai entender que esse material é bom para nós quando nós curtimos e vai espalhar esse convite, essa ideia com outras pessoas. Então, que a gente possa curtir aqui o vídeo, ok, meus amados? Não esqueçam de curtir. Como sempre, eu vou fazendo então, vou lendo o nosso material aqui e vou compartilhando aquilo que vou intuindo, vou fazendo breves comentários. Vamos à nossa leitura então. André Luiz nos diz o seguinte: Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Olha só, gente, antes da gente continuar aqui a nossa leitura, eu já quero fazer um breve comentário com vocês aqui sobre essa parte inicial, onde a querida Narcisa fala da importância dessa questão de que quando nós somos levados a certa situação, tem uma finalidade definida. É isso que ela diz aqui para André Luiz e, por conseguinte, está dizendo também a todos nós, não é? Porque nós estamos aqui estudando essa obra. Então, ela faz a importante observação a André Luiz que ele não deixe de observar esse princípio nas suas visitas aparentemente casuais. Ou seja, parece que não é por nada que nós estamos sendo enviados a certo lugar, mas na verdade tem uma finalidade definida, porque cada situação na vida é assim. Às vezes, alguma tarefa que nós somos levados a fazer, que parece de pouca importância, traz às vezes, gente, algo muito importante a ser realizado. Uma mudança, às vezes, que parece aparente, é uma mudança muito fundamental, não só nas nossas vidas, como nas vidas de todos os envolvidos. Às vezes a gente é levado a certas tarefas, a certos atos, que nós acreditamos que não tem nenhuma importância, mas tem, gente. Tem uma finalidade definida pelo poder maior, especialmente aquelas tarefas que nos parecem mais casuais, que nos parecem menos importantes. Então é isso que a querida Narcisa está aqui falando para ele, que ele sentiu o grande desejo, não é? De visitar ali o departamento feminino nas câmaras de retificação. E aí Narcisa disse para ele que quando o Pai nos coloca em determinado lugar, é então uma tarefa importante, é uma situação criada por Deus que tem uma finalidade definida. Que a gente possa refletir sobre isso no nosso dia a dia. Às vezes nós somos levados a alguns lugares, até
meio que contra a nossa vontade, mas são lugares que nós vamos fazer a diferença, ou que vai fazer a diferença também na nossa vida, ou até mesmo as atitudes que nós vamos ali tomar vão fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, prestemos atenção, meus queridos. Continuando então a nossa leitura, André Luiz continua nos dizendo: no mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. Ó amigo, deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo à companheira, acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres, em leitos separados, um a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou reduzindo o fato em meu pensamento, a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa agora vencida e humilhada.
por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimento? Donde vinha? Ah, naquele caso não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira à mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias ao meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse n'alma com caracteres indeléveis, perguntei: E sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias, e falou: Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós,
Quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvi-a então pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz, disse ela ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido, até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso, parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. E assim, meus queridos, nós encerramos esse capítulo emocionante. Olha só, meus amados, André Luiz sentiu o grande desejo de visitar as câmaras de retificação no departamento feminino, sem saber que Deus o estava levando a esta situação. Ele e essa mulher, quando jovens encarnados aqui na Terra, tiveram uma relação imprópria, não é mesmo? Isso acontecia muito, gente, e talvez ainda aconteça nas casas de família, onde as jovens ou as mulheres que vão ali trabalhar envolvem-se com seus patrões, sejam eles os meninos, os jovens da casa, ou até mesmo os maridos das donas da casa, não é mesmo? Infelizmente, essas situações ocorrem muito. E aí, muitas vezes, essas pobres moças que cometem esses enganos, junto com esses homens, que vão além daquilo que deveriam, porque são patrões e deveriam sim tratar as mulheres que ali trabalham em seus lares com boa vontade e com atenção, mas também com respeito, esses homens também são muito culpados, não é?
E essas mulheres muitas vezes se perdem na vida, meus queridos, que foi o caso aqui da Elisa. Ela então, depois de ter se envolvido com André Luiz, que foi a sua primeira relação contrária, ela colocou-se aqui, entendemos, como prostituta, não é? Foi se envolvendo em vários e vários casos e caiu, infelizmente, naquela vida de luxúria, naquela vida de perdição que a levou a grandes problemas, a dificuldades, a sífilis, a cegueira e posteriormente ao desencarne. E então provavelmente ela deve ter sofrido muito até chegar aqui a essa casa de conforto e de atendimento, onde Nemésia lhe consola e onde Narcisa levou o nosso André Luiz, que teve esse caso com essa moça, a visitá-la. Foi aonde ele desejou ir e Deus é que oportunizou essa transformação, porque pensem a situação que era, que eles vivenciaram e que agora ele pode reconstruir, como já está fazendo, não é mesmo? Ofertando-se ali a esta irmã como um seu irmão. Grandes transformações podem ser feitas, meus queridos, quando nós temos amorosidade no nosso coração, quando nós temos boa vontade, quando nós queremos de fato mudar tanto a nossa vida quanto a vida daquele que talvez nós tenhamos atingido. Olha só que grandes reflexões nós podemos tomar esse capítulo, não é mesmo, meus amados? Deus oportuniza a todos nós que aquilo que foi dor, que foi mágoa, que foi sofrimento, que foi mal feito em outros tempos, possa ser transformado. Aqui, André Luiz teve a oportunidade de ressarcimento com esta moça na vida espiritual. Mas nós, meus queridos, podemos refazer caminhos já a partir mesmo da vida em que estamos vivendo. Que nós não deixemos para depois, meus amados. Que as oportunidades que nós temos ainda nesta vida possam fazer a diferença naqueles erros que tenhamos cometido, que não fomos só nós, mas que outra pessoa esteja também envolvida, que nós possamos transformar, assim como André Luiz está tendo a oportunidade aqui de refazer caminhos com esta mulher a quem ele prejudicou e que ela também esteve envolvida com ele erroneamente. Que nós possamos refletir sobre as oportunidades, meus amados, que nós recebemos diariamente de transformar erros em acertos, em bênçãos, em mudanças que vão fazer a diferença nas nossas vidas e na vida dos envolvidos. Assim, meus queridos, sob essas reflexões, que possamos refletir profundamente sobre esse capítulo posteriormente ao nosso término aqui. Lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para juntos iluminarmos os nossos lares a partir do Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30, para que juntos possamos fazer os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para que possamos receber o passe e os fluidos da espiritualidade superior. Desejo, meus amados, de todo o meu coração, que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia e modelo, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada e acolhedora, e os nossos benfeitores espirituais continuem nos abençoando, nos protegendo, nos estimulando ao bem, e que nós, com gratidão e boa vontade, possamos prosseguir fazendo a nossa parte, estudando, refletindo e praticando o bem em todas as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos.
Deixo então um grande beijo no coração de todos e me despeço. Muita paz e harmonia a todos nós. Até mais, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau.